Segundo o Wall Street Journal e o New York Times, os Estados Unidos entregaram ao Irã, por meio do Paquistão, um plano de 15 pontos para encerrar a guerra, incluindo um cessar-fogo de 1 mês e a eliminação do potencial nuclear iraniano. O Irã, em resposta, apresentou 5 condições. Primeiro, o fechamento imediato de todas as bases militares americanas no Golfo Pérsico. Segundo, garantias vinculantes de que não haverá novos ataques. Terceiro, cessação das operações israelenses contra o Hezbollah no Líbano. Quarto, retirada de absolutamente todas as sanções contra o Irã. E por fim, o que chamam de cereja do bolo, o pagamento de reparações pelos Estados Unidos pelos danos causados. Parece até que o Irã venceu a guerra, derrotou os Estados Unidos e praticamente os ocupou, quase todo o país. E agora está impondo condições, segundo as quais o Irã, bem, se vocês aceitarem essas condições, então vamos deixar os americanos restantes vivos. Os Estados Unidos se preparam para negociações presenciais em Islamabad na quinta-feira, 26 de março. Gritar para o mundo inteiro só por diversão e prazer é uma forma incrível de se comunicar. Porque, é claro, nenhuma relação, bem, tudo o que foi declarado oficialmente no comunicado não tem nada a ver com a realidade. A frota deles foi destruída. A aviação foi destruída. Os radares e quase toda a defesa antiaérea foram destruídos. Os aviões americanos voam tranquilamente, sem preocupações, até reabastecem no ar bem acima do Irã. Interessante. Então a liderança iraniana acha que pode enganar alguém com essas declarações? Ou eles acham que dessa forma estão mostrando sua posição inflexível? No geral, dá a impressão completa de que algumas pessoas estão negociando, enquanto outras completamente diferentes fazem declarações. É muito engraçado que a UE, ou seja, a União Europeia, prometeu enviar navios para proteger a navegação, mas só depois do fim dos combates. Para que diabos eles servem, então, esses navios? Para, digamos, proteger a navegação? Eu acho que eles vão esperar que os Estados Unidos vão prometer enviar armas para, digamos, proteger a Ucrânia depois do fim das ações militares no território ucraniano. Enquanto isso, aviões britânicos já surgiram no espaço aéreo do Irã, certo? A coalizão que pretende agir contra o Irã aumentou de 23 para 30 membros, ou seja, eles estão mesmo planejando fazer alguma coisa, né? Mas, claro, o mais interessante é que, em breve, os vizinhos do Irã vão se juntar às ações militares. Mas de que lado eles vão ficar e em quais condições eles estão colocando certas exigências, e nós vamos conversar sobre isso mais tarde. O Departamento de Estado dos Estados Unidos está desenvolvendo um portal online que vai permitir, vocês vão gostar disso, aos moradores da Europa que tiveram sua liberdade tirada e de outros países também, para quem quiser, acessar conteúdo proibido pela União Europeia. Tranquilo, né? Washington vê isso como uma luta contra a censura nos países europeus. Os europeus podem até tentar silenciar a voz da América, sim, neste caso na internet. O vice-presidente dos Estados Unidos, Vance, declarou na Conferência de Segurança de Munique que a principal ameaça para a Europa não é a Rússia nem a China, mas a censura dentro do próprio continente. E eu concordo totalmente com ele nisso. Concordo totalmente com ele. Portanto, conforme os dados, Freedom House, entre os 5 países com a censura mais rígida da internet, ainda não estão países europeus. São Belarus, Rússia, Irã, China e algum estado chamado Mianmar, se não me engano, é assim que se chama. Peço desculpas aos mianmarenses se ofendi, mas sinceramente é a primeira vez que ouço falar de Mianmar, a primeira vez que li isso. Ou seja, a Rússia, desde o início da invasão em grande escala na Ucrânia, está endurecendo progressivamente o controle sobre o espaço informacional. O Irã, com um dos sistemas de bloqueio de internet mais avançados, está no centro de uma guerra onde o controle da informação é fundamental. Lá, digamos, é compreensível, pelo menos isso é compreensível. Não é aceito de forma alguma, não é bem-vindo, mas a Europa simplesmente enlouquece com isso.
Na noite de 24 para 25 de março, a Rússia lançou, aliás, cerca de 400 drones e dezenas de mísseis contra o território da Ucrânia. Agora, segundo a pesquisa da Reuters, a taxa de aprovação de Trump caiu por causa da guerra. E você? Até 36%, esse é o novo mínimo do segundo mandato. No início do mandato era 47%, depois ficou alguns meses em 40% e agora então isso aqui também caiu, porque cerca de 59% a 60% dos americanos não aprovam a guerra com o Irã. Ou seja, eles simplesmente não apoiam, eles entendem isso. Uma pesquisa do Wall Street Journal mostrou que 31% apoiam a política econômica de Trump, o que também é muito pouco. E 53% acham que ele está excessivamente focado na política externa. Bem, digamos assim, essa crítica já vem sendo feita a ele há alguns meses. Então, 25 de março deste ano entrou para a história como o dia em que 3 guerras, uma quente no Oriente Médio, outra de posições na Ucrânia, e uma guerra diplomática em torno do futuro do mundo livre se entrelaçaram em um só nó de contradições. O desfecho de cada uma delas vai, na verdade, determinar a configuração da ordem global pelas próximas décadas. Mas talvez os 2 temas mais interessantes hoje sejam a reação da Rússia e da China à continuação das ações militares no Oriente Médio. Uma reação fora do comum, senhores. Não pensem que vocês adivinharam. E também como os democratas na Califórnia foram pegos em flagrante. Simplesmente pegos. Durante uma fraude em massa. Prometo, vocês vão gostar, mas vamos começar com os motivos pelos quais a Rússia quer que as ações militares no Oriente Médio parem imediatamente. No caminho, aliás, vou contar para vocês os resultados do aumento de impostos sobre os ricos que já atingiu um estado. Como dizem na Rússia, é como levar uma paulada na cabeça, mas não uma banana no nariz. E agora estão esperando que esses mesmos ricaços fujam desse estado democrata. Ou seja, isso já está acontecendo, mas agora com todos esses novos truques que estão acontecendo tanto na Califórnia quanto em Nova York, isso só vai aumentar. Basta que 2% da população vá embora, mas esses 2%, metade deles ou mais, são as pessoas que sustentam o orçamento, que pagam tanto dinheiro para o orçamento que aqui é possível bancar os programas sociais. Tudo bem, falamos disso depois. Eu ouvi comentaristas que diziam que para a Rússia é incrivelmente vantajoso que o petróleo não passe pelo Estreito de Hormuz. Ou seja, que a Rússia ganha muito dinheiro com isso, que a interrupção do fornecimento tanto da Venezuela quanto do Irã traria um status único e a possibilidade de ditar suas próprias condições e ganhar muito dinheiro ao mesmo tempo. Me parece que isso é uma visão superficial. E hoje a Federação Russa, pela voz de Peskov, nos informou que quer o fim das ações militares no Oriente Médio e praticamente exige que o governo iraniano se sente com os americanos para resolver esse problema. A declaração de Peskov veio depois que a televisão iraniana afirmou que o Irã rejeita, como eu contei para vocês, os planos de Trump. 15 pontos e continuará lutando contra o agressor, seja até o último iraniano, seja até o último ou até o próximo domingo. Só Deus sabe. Por que a Rússia iria querer parar algo que lhe traz lucros e impede, bloqueia os concorrentes no mercado de energia? Vamos analisar um pouco mais a fundo. A Ucrânia ataca constantemente a indústria de energia da Rússia. Nem tudo está completamente em ordem com a extração, o transporte e o armazenamento de petróleo no próprio território da Federação Russa. Mas afinal, do que a Rússia tem medo? Se as ações militares continuarem, haverá uma mudança de regime no Irã. Mudança de regime significa mudança para que o Irã tenha relações amistosas com os Estados Unidos e Israel e provavelmente relações nada amistosas com a Rússia. Se o Irã e os Estados Unidos chegarem a um acordo e interromperem as ações militares antes que o regime caia, então, embora os Estados Unidos certamente obtenham benefícios políticos e financeiros com esse evento, ainda assim o Irã não se tornará amigo da Rússia ou, pelo menos, não se tornará inimigo dela. Mais um ponto. A Rússia realmente não gostaria que isso acontecesse, que os sunitas, sim, os estados sunitas liderados pela Arábia Saudita, entrassem em uma coalizão, em combate ao lado de Israel e dos Estados Unidos, e começassem a agir militarmente contra o Irã.
A Arábia Saudita está pressionando Trump, exigindo, ao contrário da sociedade americana, continuar a guerra como uma oportunidade histórica para mudar o regime no Irã e mudar o Oriente Médio. Os sunitas sonham que o Irã troque sua liderança por uma menos agressiva e mais inclinada a relações comerciais do que a incitar guerras e terror no Oriente Médio. No Oriente Médio, a Rússia interagiu com a Síria, que já havia mudado de lado, e com o Irã. Se o Irã mudar de alinhamento, essa região será perdida para a Rússia e também para a China. O que tudo isso significa? Já passamos por 2 dias de especulações, quando todos os jornais americanos, e provavelmente os do mundo todo, diziam que Trump estava enganando, blefando, que não havia negociações acontecendo com o Irã. E até mesmo na CNN fizeram uma declaração absolutamente notável, dizendo que eles confiam muito mais na televisão estatal do Irã do que no presidente dos Estados Unidos da América. Eles já pediram desculpas por isso hoje. E também, quando perguntaram ao Trump se estavam negociando sobre quem controla e quem vai controlar o Estreito de Hormuz, ele disse uma frase notável. Ele disse: "Não, nós controlamos tudo o que queremos controlar." Hoje soube-se que uma brigada paraquedista está sendo transferida ao Irã. Notícia urgente da Fox News. Comandante da 82ª Divisão Aerotransportada recebeu ordens para ir ao Oriente Médio. O presidente quer garantir a segurança do estreito e talvez capturar a ilha Kark, joia do Irã. A 83ª é uma unidade leve de infantaria aerotransportada, ponta de lança, mobilizável para qualquer lugar do mundo em até 18 horas. O Comando Central já bombardeou vários alvos na ilha Kark. Paraquedistas devem desembarcar à noite, capturar aeródromos e reparar rapidamente as pistas. Facilitarão a entrada da Força Aérea e dos fuzileiros navais com mais pessoas, blindados e equipamentos. É arriscado, mas assim que você controlar essa ilha, você controla a artéria econômica do Irã. Tudo isso acontece enquanto mais unidades das Forças Especiais dos Estados Unidos são transferidas para o Golfo. O recente aumento dos voos do T-17 para a região indica que forças leves de ataque terrestre podem começar a operar em breve. Isso não será uma guerra terrestre. Essas unidades são criadas para garantir precisão, velocidade e impacto poderoso. Elas reúnem elementos de elite dos SEALs da Marinha, Rangers e Delta. A missão deles é realizar as tarefas mais perigosas e complexas do mundo, como desmantelar redes inimigas e eliminar alvos de alta importância. Esses soldados das forças especiais agem com o mínimo de rastros e máximo efeito. Se for preciso um golpe decisivo, são eles que o farão. Parece que o plano para capturar a principal ilha petrolífera do Irã já foi definido e estruturado. Os paraquedistas estão sendo deslocados não para ficar sentados esperando para ver o que vai acontecer. Eles esperarão sentados pelo sinal. Talvez ele venha, talvez não. Mas isso significa que a decisão foi tomada. No total, a brigada paraquedista, aqui chamada de divisão 2.500 fuzileiros navais desde o início, 4.500 fuzileiros navais da Califórnia, além disso. E eu tenho apenas uma pergunta. Eles vão capturar apenas a própria ilha ou, ao mesmo tempo, alguns pontos e instalações no Irã, ao longo da costa do Estreito de Hormuz? Eu não sou muito a favor de colocar tropas em terra, não necessariamente no Irã, mas tomar a ilha de Karg, assim como o Estreito de Hormuz. Olha, precisamos agir como faziam os romanos. Enquanto essa unidade de elite ocupa posições, o restante do exército iraniano fica paralisado. Alcançamos superioridade aérea, então nossos B-2 estão reabastecendo no ar e continuam lançando munições pesadas, e estamos recebendo ajuda dos britânicos. Os B-52 agora atacam a partir da Força Aérea Real Fairford, Grã-Bretanha, carregados com 24 bombas penetrantes guiadas por satélite de 2 toneladas cada. Normalmente precisam ser lançadas a 515 milhas do alvo. Tudo isso acontece no momento em que entramos no segundo dia de negociações com o presidente do parlamento iraniano. O regime agora está sob pressão de seus 2 últimos aliados. Os chineses e os russos dizem a Teherã para deixar o estreito em paz e fechar um acordo antes que Trump tome o petróleo. É exatamente isso que China e Rússia estão tentando explicar à liderança do Irã, que é necessário abrir mão de uma parte para preservar o principal. Aliás, é interessante notar que a Ucrânia está exatamente na mesma situação e os Estados Unidos estão tentando explicar a ela que é preciso abrir mão de uma parte para preservar o essencial.
como você pode ver tanto no caso ucraniano quanto no iraniano, seja por orgulho nacional, seja por tolice nacional, ou talvez, não sei, por pura teimosia, ninguém quer ceder. Mas nem uns nem outros conseguem tomar uma decisão ponderada e sensata. Provavelmente por isso acabarão perdendo seus países. Nunca antes um exército moderno foi derrotado tão rapidamente e de maneira tão marcante na história, com um poder de fogo avassalador desde o primeiro dia. Por isso também participamos dessas negociações. Nós negociamos com bombas. Vocês têm uma escolha enquanto sobrevoamos Teherã, como disse o presidente sobre seu futuro. O presidente deixou claro, vocês não terão armas nucleares. O Ministério da Defesa concorda. Nosso trabalho é garantir isso. Dissemos aos mulás que cortaríamos a energia, e em poucas horas eles se sentaram à mesa de negociações. No final do programa, escreva o que acha que é esse presente, pois não faço ideia. Sabemos que os iranianos não poderão se safar disso pagando. Os objetivos americanos permanecem os mesmos. Lembre-se, tudo começa com o fato de que eles não podem ter armas nucleares. Simplesmente, sabe, eu disse, ontem me perguntaram o que está no top 10. Eu disse, bem, número 1, 2 e 3. E isso é que eles não podem ter armas nucleares. E eles não terão armas nucleares. E é sobre isso que estamos falando. E eu não quero falar antes da hora, mas eles concordaram que nunca terão armas nucleares. Assine isso. O Irã disse a cada administração que não quer armas nucleares, então isso é mentira. Então, o que mudou? Agora eles absolutamente não poderão fazer nada quando confirmarmos isso. Por isso, Trump diz que vai entrar e pegar todo o urânio. E acabou de chegar uma informação. O The New York Times diz que o governo Trump enviou ao Irã, via Paquistão, um plano de paz com 15 pontos. O New York Times relata que o Irã pode ter dificuldades para preparar uma resposta rápida. Altos funcionários iranianos estão tendo dificuldades com a comunicação interna e temem que Israel possa bombardeá-los se reunirem pessoalmente. E segundo relatos, concedemos imunidade ao porta-voz iraniano para que ninguém o mate nos próximos 5 ou 4 dias. Uma fonte israelense informa que Trump também exige a suspensão total do enriquecimento de urânio. 0. Então, por que não estamos negociando com esse novo ayatolá? Exatamente, ninguém o viu ou ouviu. O povo iraniano agora tem um novo apelido para o seu líder supremo. Gay, você está pronto? Ayatolá de papelão. O mundo inteiro finalmente reconhece a ameaça iraniana. Os países árabes acusam Teherã de cometer atos terroristas contra todos os países do planeta. Além de ataques com drones e bloqueio de petroleiros, o Irã também impede o fornecimento de fertilizantes. Muitas pessoas vão passar fome se o regime não se render. Eles conseguiram até fazer a Arábia Saudita e Israel chegarem a um consenso. Imagine só, ambos os países querem a mudança de regime. O comboio marítimo internacional que foi formado cresceu de 22 para 30 países participantes. Rubio reuniu todos eles e, quase sem parar, ligava para todo mundo. A Marinha Real Britânica liderará a coalizão. Espero que isso indique que Estados Unidos e aliados buscam estabelecer a paz. J.D. Vance também participou das negociações com Teherã. Um porta-voz oficial da Casa Branca disse ao Axios que a situação é volátil. Se não houver acordo, retomaremos os bombardeios. O momento surpreendente na história dos Estados Unidos da América é que a imprensa dos Estados Unidos, que chamamos de liberal socialista, quer a vitória do Irã. Ela se alegra com qualquer morte de americanos, ou seja, dos próprios cidadãos, ou com qualquer fracasso que coloque os Estados Unidos e Israel em uma situação ruim. Ou seja, quanto pior para os Estados Unidos, mais feliz fica a imprensa liberal, socialista. Bem, como chamamos aqui nós russos de liberastas. Aliás, eles também se alegram com os bombardeios de bairros civis em Jerusalém. Eles se alegram com o fato de que cidadãos do próprio país deles estão sendo mortos e que islamistas militantes destroem casas, creches, hospitais e o fornecimento de energia de Israel. Descobrimos que Donald Trump mentiu para os americanos desde o início e continua mentindo. Então você confia mais em oficiais iranianos do que no presidente dos Estados Unidos? Acredito que, com base em todas as informações disponíveis e no histórico de Donald Trump, os líderes do regime iraniano mentem constantemente. O problema é não sabermos se nosso presidente fala a verdade. Costumo confiar mais no Irã do que em Donald Trump, já que ele não admite a verdade mesmo quando está diante dele. Acusaram e depois disseram que estavam errados, mas esqueceram de pedir desculpas. Ou seja, não houve negociações, só conversas, foram conversas de negociação ou negociações conversadas. Bem, simplesmente maravilhoso.
Na sala de situação chegam notícias importantes e urgentes. Agora vamos saber de uma fonte iraniana de alto escalão que houve um contato entre os Estados Unidos e o Irã. Então, Wolf vai acreditar na palavra de um ayatolá de papelão, mas não no comandante-chefe. Olha, políticos mentem durante a guerra. Dos dois lados, você tem o direito de duvidar do que eles dizem. Mas já se passaram 3 semanas e o exército do Irã está quase destruído. E nós miramos no petróleo. Enquanto falamos sobre paz, eu acho que até agora tudo está indo bem. Agora, claro, eu não sei como tudo isso vai acabar, mas eu realmente espero que tudo dê certo. O diretor executivo do JP Morgan, Jamie Dimon, diz que se isso funcionar, o benefício para a América será colossal. Eu acho que a guerra com o Irã oferece uma chance melhor a longo prazo. Provavelmente é um risco no curto prazo. Não sabemos qual será o resultado dessa postura. Não é a mesma situação de 20 anos atrás. Todos eles querem isso. Eles não podem ter vizinhos que, bem, você sabe, possam lançar mísseis balísticos nos seus centros de dados, achando que as pessoas vão investir 10 bilhões de dólares nesses centros de dados. Então, as próximas horas são críticas. Se o Irã estiver realmente sério sobre o acordo, nós vamos fechá-lo. Se recusarem, Trump poderá tomar o estreito e capturar a ilha, já que os paraquedistas americanos estão quase lá. E agora, como prometido, o que realmente acontece depois que um estado ou cidade impõe impostos draconianos sobre os chamados ricos? Bem, eles são todos pessoas terríveis. Os ricos, todos querem ser ricos, mas como eles não são ricos e outra pessoa é, eles dizem que os ricos são ruins. Por que cobram esses impostos? Em primeiro lugar, é claro, para contar aos eleitores que estamos tirando de alguém, roubando alguém, furtando de alguém, para que entregar a vocês. Isso é feito para que esses que recebem a honra de Naromanov votem nos democratas. E amanhã, sabendo que cometeram um crime para compartilhar com aqueles que vão votar neles. Mas a segunda coisa que os socialistas geralmente propõem é que se eles aumentarem os impostos para os ricos, o tesouro receberá mais dinheiro. Na verdade, existem 2 tipos de socialistas. Um deles são canalhas, que sabem muito bem que aumentar o imposto sobre os ricos vai diminuir a arrecadação. E nós vamos falar sobre isso agora. O segundo tipo são os tolos, que pensam que aumentar impostos sobre ricos amplia o dinheiro roubado que chega ao tesouro. Mas vamos ouvir o que os especialistas têm a dizer sobre isso, sobre a lei de 2023 em Massachusetts. Quantas pessoas deixaram o estado e quanto dinheiro levaram embora? Estamos falando de 2023, quando esse imposto entrou em vigor. No mesmo ano, o estado perdeu 41 mil habitantes e, junto com eles, 4,2 bilhões de dólares em renda bruta ajustada. O volume da renda perdida aumentou em 80% em um ano, mesmo que o número de contribuintes que saíram tenha realmente diminuído. A maior parte desse dinheiro veio de pessoas ricas. As pessoas da faixa tributária mais alta em Massachusetts são responsáveis por 70% daqueles 4,2 bilhões de dólares que deixaram o estado. O dinheiro circula, e especialistas em impostos afirmam que não surpreende que uma política desfavorável a certo grupo tenha causado a migração desse grupo. Esses impostos não deixam claro que o Estado valoriza ou acolhe a contribuição e os investimentos de seus cidadãos. A neutralidade do Código Tributário é muito importante. Não é função dele, ou seja, do Código Tributário, escolher vencedores e perdedores. E em alguns desses casos, há quase um aspecto punitivo em relação ao ganho e ao investimento. Os legisladores deveriam levar isso em consideração. No entanto, os defensores afirmam que o imposto funciona. Até o momento, ele trouxe 6 bilhões de dólares em receita para o Estado. E no ano fiscal de 2026, as receitas aumentaram em 19%. Críticos alertam que isso afasta empreendedores. Por isso, 2 questões serão levadas a voto no Estado em novembro deste ano. Uma das propostas reduzirá o imposto de renda estadual de 5% para 4%, e a outra proposta na cédula limita o quanto a receita do Estado pode aumentar em um ano. A governadora de Massachusetts, Maura Healey, criticou duramente essas 2 iniciativas, afirmando que isso causará déficit de bilhões em um orçamento estadual já pressionado. Enquanto todos os estados miram impostos para milionários e bilionários, Massachusetts mostra o que ocorre quando são aprovados. Tudo isso, Califórnia, Nova York e Oregon, estão constantemente aumentando os impostos sobre aqueles que fornecem 70% do orçamento do estado. Isso já foi calculado há muito tempo.
Já foi calculado que uma pequena porcentagem da população, não lembro exatamente quanto, paga 70% dos impostos e do orçamento nos estados, enquanto a grande maioria da população paga apenas 30% das despesas. Mas os democratas, que não sei se são pouco inteligentes ou insaciáveis, querem cada vez mais, mesmo sabendo que vão receber menos. Mas com isso, com esses gritos e exigindo mais, eles vão atrair o amor das massas. E por que as massas amam os democratas? Porque quando eles roubam, eles dividem. Por exemplo, lembro que fiquei impressionado no início dos anos 90, quando o prefeito de Moscou, Luzhkov, recebia um envelope gordo com dinheiro e dizia: além disso, você também deve construir uma creche, asfaltar a rua onde você mora e plantar árvores. Por isso, ele tinha o amor do povo. Eu, pessoalmente, estive presente várias vezes quando as pessoas que lhe davam dinheiro diziam: sim, ele é ladrão. Claro, ele é ladrão, mas ao menos, enquanto rouba, não esquece do povo. Enquanto isso, em Petersburgo, Sobchak também roubava. Mas ele não exigia que melhorassem a cidade. E como resultado, Luzhkov era amado em Moscou, embora provavelmente tenha roubado 100 vezes mais do que Sobchak. E Sobchak em Petersburgo, especialmente quando se passaram alguns anos depois, digamos, o encanto começou a desaparecer um pouco e depois de alguns anos de sua administração, ele não sabia comandar nada. Então as pessoas deixaram de gostar tanto dele. Bom, tudo bem. E agora, então, chegou a hora de falar sobre um tema absolutamente fascinante, que me deixa completamente entusiasmado. Ou seja, como eles dizem, elections na Califórnia, ou seja, as eleições na Califórnia. Uma história realmente alegre de verdade aconteceu no meu estado natal, Califórnia, onde pegaram um democrata no flagra no momento em que eles colocaram 45 mil cédulas falsas. Isso terá grande impacto na luta por votação justa no Senado. Porque os democratas afirmam que mesmo que às vezes, em algum lugar, aconteça alguma coisa, alguma fraude, primeiro, ela é muito pequena e segundo, não influencia nenhum resultado. Agora vamos dar uma olhada. Afinal, influencia mais ou menos ou não influencia? Pânico na Califórnia por causa das cédulas. Sabemos que o xerife Chad Bianco foi lá e recolheu, apreendeu as cédulas depois de obter um mandado de busca, e ele teve permissão para fazer isso. O procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, entrou com ação de emergência no Tribunal de Apelação para interromper a contagem das cédulas. O xerife, também candidato, foi ao tribunal e apresentou provas. O tribunal permitiu que ele apreendesse cerca de 500 mil de cédulas, acho que até 600 mil, nas quais, segundo vários testemunhos, foram colocados mais de 45 mil papéis. Papéis, não cédulas, papéis que não foram identificados. Outra possibilidade é que pegaram o número de 45 mil e somaram ao resultado da votação. Lá são 45.623. Agora eles vão lidar com isso. Mas o Procurador-Geral do Estado da Califórnia, entrou com uma ação de emergência no Tribunal de Apelação para interromper a apuração. Porque ele diz, nós também contamos e que 45 mil são esses, tem diferença? Tem sim, em 100 cédulas. Mesmo com 100 cédulas a mais, isso também deve ser investigado, na minha opinião, sem falar nas 45 mil. E agora vamos ouvir o xerife, que foi quem começou tudo isso. Riverside County, xerife Chad Bianco e seu próximo governador. Olá, Califórnia, xerife do condado de Riverside, Chad Bianco e seu futuro governador. Pois é. A corrupção política na Califórnia só cresce cada vez mais. Nossa vergonha para as forças de segurança. O procurador-geral, Rob Bonta, pediu liminar urgente ao Tribunal de Apelação para parar a contagem de votos no condado de Riverside. Para quem não está por dentro, estamos conduzindo uma investigação sobre os supostos e potenciais 405 mil votos a mais do que o número de cédulas entregues na eleição especial de novembro de 2025. Para que todos entendam, não se trata de contar votos a favor ou contra. É simplesmente contar todas as cédulas e comparar esse número total com a quantidade de votos registrados pelas máquinas. Dominion. Simples e claro. Bom senso. O juiz da instância superior aprovou a ordem para obter as cédulas e emitiu decisão separada sobre a contagem. Por que Rob Bonta tentaria impedir a contagem, a não ser que temesse o que ela mostraria? O Tribunal de Apelação é muito tendencioso, então será interessante.
O que faremos? Permitiremos que as forças de segurança contem as cédulas no âmbito de uma investigação legal ou vamos varrer isso para debaixo do tapete? Eleitores da Califórnia devem exigir transparência, não manobras jurídicas ou encobrimento. Fiquem atentos. Nós vamos chegar lá, xerife. Pode contar com isso. Mas Home, claro, nos lembrou do que estava acontecendo aqui. Então isso já acontece há bastante tempo. Foram trocadas muitas cartas, destacamos várias, e aqui vai mais um detalhe da história pelo The Hill. Dizem que o xerife Chad Bianco concorre ao governo. On vidit bolje polumiliona bulletini. 650 mil, parece, desde as eleições extraordinárias de novembro. Isso tratava da redistribuição dos distritos na Califórnia para favorecer democratas e conquistar cadeiras no Congresso nas eleições intermediárias. É algo sério. Se provarem problemas reais ou fraude ao adicionar 45 mil votos, haverá muitas consequências. Ele afirmou que sua investigação foi motivada por um grupo eleitoral local. Eles afirmam que os resultados variaram em quase 50 mil. O grupo analisou a diferença entre os registros das cédulas manuscritas e o total de votos reportados ao Estado, certo? É por isso que preenchemos esses formulários. Por isso, seguimos a cadeia de custódia para rastrear o caminho. Quem contou? Quando fizeram isso? A quem prestam contas? E então você pode comparar e conferir. Dá para verificar. Conferir os formulários e identificar quem mente. Rob Bonta e Art Tinoco, registrador de eleitores de Riverside, afirmam que a diferença não foi de 45 mil, mas sim de apenas 100 votos. Essa é toda a diferença. A divergência aqui é pequena. A medida foi aprovada no condado por mais de 80 mil votos, mas ouvimos novamente que isso não basta para alterar a margem de erro. Bianco defendeu suas ações, alegando que não tem relação com sua empresa. Discordo. Trata-se de apurar fatos, sem apontar quem foi a favor, contra ou quem votou, pois isso não importa para a discussão. Estamos falando da quantidade de cédulas coletadas. Dizem que a investigação é simples. Nós vamos contar fisicamente as cédulas e comparar o resultado com o número total de eleitores registrados. O xerife da Califórnia e o registrador de eleitores afirmam que foram entregues 611 mil cédulas, mas agora, 657 mil votos estão registrados e confirmados pelo secretário de Estado. Esse é um número enorme. E se isso pode acontecer em um condado, tudo bem, em um condado da Califórnia. E em todos os outros condados. 45 mil votos. Lembre-se, em 2020 no Arizona, a diferença entre a vitória de Biden e os resultados de Trump era de cerca de 12 mil. O mesmo no condado de Fulton, 11.800. Agora são 40 mil e esses condados são bem maiores que Riverside, creio eu. Posso estar errado, mas é só um condado. Imagine isso em toda a América. É uma loucura. O condado de Riverside, ou Riverside County, realmente não é muito grande. Na Califórnia, na verdade, existem 58 condados. Alguns são muito maiores do que esses outros, na verdade muito menores. Se em 58 condados houve fraude em média de 45 mil, então isso dá 2,6 milhões de cédulas infladas. Mas o mais interessante é claro que tudo isso é centralizado e tem uma ideia muito precisa e reutilizável que foi expressa. Ela se chama mudança de regime, como eles dizem, do Trump, nos Estados Unidos da América. Com isso, eles querem dizer por qualquer meio possível. Legais e ilegais, com mentiras, roubos, assassinatos, qualquer coisa. Mas derrubar o governo atual e entregá-lo aos socialistas, ou seja, às pessoas boas. Agora, Bonta, é o gabinete do Procurador-Geral. O escritório do Procurador-Geral Bonta afirma que a medida violou suas diretrizes. O que, claro, só incentiva a fraude e mina a capacidade do Estado de controlar a investigação, que é o objetivo principal, Rob. A petição diz que o Procurador-Geral não recebeu o processo completo e desconhecia se havia administrador especial nomeado ou recontagem retomada. Recebemos relatos de que um administrador especial foi nomeado, mas Rob Bonta é contra. A declaração cita comentários públicos dele. Como prova de que o xerife conduz investigação ampla e não de crime específico, a petição cita palavras de Bianca. A investigação busca comprovar ou não a precisão das eleições. A declaração mostra que o xerife não conduz um caso criminal comum, mas só está tentando chamar a atenção para 45 mil votos extras. E esse é o procurador-geral, certo? Não deveria ser motivo de preocupação? Por que ele não investiga ou apreende as cédulas para contá-las? Sabemos o motivo. Aqui está o vídeo chocante. E nesse caso, ela explica de forma absolutamente clara, Jennifer Rubin e outros dizem isso em voz alta. Aqui, ouça. A seguidora de Norman Eisen, Jennifer Rubin, admitiu: estão usando táticas de revolução colorida para derrubar Trump 2.0, ou seja, querem mudar o regime. Muitas pessoas se concentraram naquele regime no exterior. E quanto a este regime que eles estão tentando derrubar, ou seja, uma administração legitimamente eleita, a qual eles não querem permitir governar. Tentaram isso com o Trump 1.0. Passamos pelo relatório Mueller, a farsa da conspiração russa, a carta do laptop, e Trump foi julgado 4 vezes.
Eles declararam guerra aos participantes de 6 de janeiro e a quem está ligado ao Trump 1.0. Essa é a grande conspiração que essas pessoas escondiam. Por isso não querem que as eleições sejam analisadas mais de perto. Norm, esse cara que na verdade é o inspirador de muito disso, intervém quando ela reconhece Jennifer Rubin. Ela admite que estamos trabalhando ativamente para derrubar o regime. É assim que essas pessoas falam, e nós já explicamos isso. Essas pessoas na política são como viciados, entendeu? Eles vão te roubar, eles vão te apunhalar pelas costas. Eles farão de tudo para manter o poder, pois é assim que agem. Já os republicanos ficam indecisos sobre a lei SAVE, achando complicado. Agora é Páscoa, então precisamos ir para casa. Não queremos trabalhar nisso, pois John Thune diz que é politicamente inviável. Obrigado, John. Enquanto isso, essas pessoas afiando as facas para cortar a garganta, como Norm Eisen disse no podcast The Contrarian. Ninguém assiste, só gostam de conversar entre si. Nós defendemos a mudança de regime aqui, na nossa própria casa. E em novembro vamos começar esse processo. Já está na hora de expulsar todos esses preguiçosos. Nós somos a favor... Sim, a mudança de regime é pacífica e legal. Sim, eles exploram a lei. Eles usam as leis contra nós. Ninguém joga assim, e o governo não deveria permitir que alguém manipule o sistema em benefício próprio. Deveriam existir agentes de boa fé, certo? Você tem o dever de ser honesto perante o tribunal. Vocês devem basicamente trabalhar um contra o outro, mas não chutar um ao outro nas bolas. É exatamente isso que os democratas fazem o tempo todo. Então, eles admitem isso. Norm Eisen precisa intervir e corrigi-la, mas, para falar a verdade, eles aguentam. É assim que eles agem como viciados. Enquanto isso, recebemos outra mensagem de Chad Bianco, o xerife que agora assume as acusações criminais por conta própria, ignorando a Procuradoria-Geral da Califórnia, que tenta barrar a investigação final. E foi isso que ele disse ontem à noite no ar pela One America News, o xerife de Riverside, Califórnia. Sim, isso é muito simples e claro, e eu não sei o que é isso. É engraçado ou preocupante? Essa deveria ser sua reação, pois o procurador-geral e o secretário de Estado estão nervosos. Eles não querem que isso ocorra, mas é muito simples. Nós temos registros fornecidos pelo próprio registrador eleitoral que diziam que tínhamos X quantidade de cédulas, mas as máquinas emitiram mais de 45 mil cédulas a mais do que, segundo eles, havia originalmente. Isso é simples, e você está absolutamente certo sobre o que eu disse. Esta missão busca apurar os fatos. Não afirmo fraude, mas destaco grande discrepância entre o informado pelo registrador eleitoral e o declarado. Em resumo, você já entendeu que os democratas manipulam e depois fazem de tudo para que ninguém possa verificar isso. Quando o comitê de investigação da tomada não armada do Capitólio, de repente, ordenou que todos os documentos e todas as entrevistas fossem apagados dos computadores, na verdade, todas as informações usadas para concluir que Trump tentou permanecer no poder por meios armados ou ilegais. Ou seja, agora só existe o relatório. Bem, e ninguém sabe em que o relatório se baseia. Mas eles dizem, juro pela minha mãe, que absolutamente tudo nesse relatório é 100% verdade. E quem não acredita é bobo, cenoura, rabanete e urtiga. Senhores, tenho certeza de que eventos interessantes vão surgir aos montes amanhã e depois de amanhã também. Portanto, até a próxima. Até breve. Escrevam nos comentários o que vocês querem ouvir, com o que concordam, com o que não concordam. Normalmente, algumas horas depois que o vídeo sai, eu leio os comentários e tento reagir e responder. Se você escrever algo nas primeiras 2, 3 ou 4 horas após a publicação, provavelmente vou ver. Por hoje é só. Obrigado por terem vindo, por ouvirem. Espero que a gente se encontre de novo em breve.